As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras caem. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, vamos para mais uma edição do Pergunte ao Padre. Bora lá! Padre, o senhor poderia me explicar a passagem do profeta Isaías, capítulo 30, versículos de 26 a 27? Pois bem, vamos ao texto. Então, a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunidos. No dia em que Yahvé pensar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos golpes que sofreu. Eis que o nome de Yahvé vem de longe, ardente é a sua ira e grave é a sua ameaça. Seus lábios transpiram indignação e sua língua é como fogo devorador. Aqui duas palavras são importantes. Primeiro, os golpes que o povo sofreu, a ferida que feriu o povo. Isso se refere ao grande sofrimento que o povo estava passando porque eles foram deportados de Jerusalém. O rei da Babilônia invadiu Jerusalém, matou alguns e a outros deportou para a Babilônia. E isso, é óbvio, é motivo de sofrimento. Quando aqui no versículo 26 se refere que haverá uma luz 7 vezes mais forte que a dos astros, que mais forte que de 7 dias juntos, ou seja, 7 totalidade, haverá uma luz perfeita, haverá uma felicidade perfeita, que já é um pré-anúncio da felicidade perfeita no céu e também uma profecia a respeito da luz perfeita de Deus, que é Jesus nosso Senhor. E essas palavras aterrorizantes que aparecem aqui depois, né? Que é grave a ameaça de Yahvé, que grande é a sua ira, são palavras da pedagogia de Deus, que é a pedagogia da ameaça. Essa ameaça aqui é contra aqueles que atentam contra o povo de Deus. E ao mesmo tempo também é uma chamada, é um alerta à conversão daqueles que estão desviados dos caminhos de Deus. Na verdade, não tem nada de assustador, muito pelo contrário, é um texto consolador. Padre, o que fazer quando o casamento não vai bem e você quer se separar porque a convivência está insuportável, mas você tem filhos para criar? Pois bem, a primeira coisa a fazer é procurar o sacerdote para uma boa orientação e direção espiritual, porque é difícil para mim aqui falar de uma coisa tão específica, tão pontual, sem conhecer a real situação. Cada caso é um caso. Procure um sacerdote para uma boa direção espiritual. Mas aqui vai alguns conselhos rápidos. Primeiro, é preciso redescobrir e é preciso recuperar a cada dia na vida do casal o sentido do sacramento do matrimônio, que é uma vida oferecida em sacrifício por aquele que é o seu companheiro ou o seu companheiro de vida. E o objetivo disso é a santificação e a salvação do casal. Para que isso aconteça, duas coisas são muito necessárias. Primeiro, o diálogo. O diálogo deve ser a base que sustenta a boa convivência de um casal. E segundo, o perdão. A família tem que ser sempre um lugar de perdão e deve ocupar o centro da vida do casal. E lá no diálogo, não se esqueça que até mesmo as pequenas coisas mais insignificantes devem ser conversadas. Mesmo porque uma convivência insuportável é uma junção de problemas que ficaram mal resolvidos. Pense nisso. Deus abençoe. Padre, eu gostaria de saber sobre maldições hereditárias. O que fazer para descobrir a raiz do início do pecado e combatê-lo? Esta é a pergunta. Bom, a pregação apostólica nunca ensinou a respeito de maldições hereditárias e nós não encontramos nenhum respaldo disso na doutrina católica, ou seja, que os pecados dos nossos antepassados seria causa de maldição para nós. Porque se isso fosse verdade, por assim dizer, o livre-arbítrio não funcionaria, nós não teríamos liberdade, porque nós já estaríamos amaldiçoados.
Agora, o que pode acontecer, e é comum acontecer, é nós herdarmos aspectos físicos, é nós herdarmos costumes, é nós herdarmos temperamento, é sermos influenciados no jeito de pensar, no costume. Agora, não algo visto como uma maldição. Agora, aquilo que eu herdei dentro do que eu acabei de falar, nunca vai ser um empecilho para que eu escolha fazer o bem. Porque se for assim, nós não acreditamos na liberdade que Deus concedeu aos filhos de Deus. Filhos de Deus estes que foram tornados filhos de Deus no sacramento do batismo, que nos regenera, que nos refaz e que nos lembra que na cruz toda maldição já foi quebrada. Agora, isso não é empecilho, isso não quer dizer que eu não possa rezar pelos meus antepassados falecidos e também que eu não possa rezar pela libertação de alguma coisa ruim que eu possa ter herdado, como por exemplo um costume ruim, um costume imoral, por assim dizer. Eu posso rezar pela minha libertação, mas nunca ver isso como uma maldição. Toda maldição já foi quebrada na cruz de Nosso Senhor. Esse é o Pergunte ao Padre. Nós estamos aqui nos esforçando, na medida do possível, para responder a sua pergunta. E como sempre digo, se alguma coisa dessas respostas aqui ficaram mal respondidas, mande de novo a sua dúvida para nós. É uma satisfação, uma alegria poder ajudar. Deus abençoe você. As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras